Criada pela Konami, a série começou lá em 1986 e se tornou uma das franquias mais icônicas do gênero de ação e aventura. A história principal de Castlevania gira em torno da família Belmont, que está destinada a combater Drácula, um vampiro imortal e poderoso. Ao longo dos séculos, membros da família Belmont, equipados com o lendário chicote Vampire Killer, enfrentam Drácula e seus seguidores para impedir seus planos de dominar o mundo. Um dos jogos mais conhecidos da série é Castlevania Symphony of the Night, lançado em 1997, que introduziu muitos elementos de RPG e exploração não linear. Mas não é sobre Castlevania Symphony of the Night que vamos iniciar hoje. Seguindo a ordem cronológica da história e não de lançamentos, vamos começar hoje com Castlevania Laments of Innocence. Olá pessoas, eu sou o Binho e este é o Ninja Mais. Filmes, livros e jogos sempre trouxeram histórias incríveis sobre monstros, como lobisomens, zumbis, mutantes e até mesmo vampiros. Deus me defenderá. E como vocês podem ver no título do vídeo, hoje vamos falar sobre Castlevania, um game que traz uma abordagem bem legal sobre essas criaturas, e em especial, os vampiros. Hoje vamos revisitar essa franquia, entender toda a história, conhecer algumas curiosidades e ver como toda essa trama se desenrola com mais de 30 títulos lançados. Então apaga as luzes e bora para mais uma aventura. Bora! Lançado em 2003 para PlayStation 2, o game se passa em 1094, século XI, época das Cruzadas, onde grupos armados se reuniam em nome de Deus para caçar os que fossem chamados de hereges e pagãos. Em um desses grupos, haviam dois grandes amigos, Leon Belmont e Matias. Leon Belmont era conhecido por suas habilidades em combate, já Matias era um exímio estrategista. Retornando de uma das cruzadas, Matias então descobre que sua esposa havia falecido durante a sua ausência. Matias então fica revoltado com Deus. Sua dor foi tanta que fez ele adoecer, deixando o comando das próximas cruzadas para Leon. Anos depois, Leon descobre que sua esposa havia sido raptada. Através de Matias, ele descobre que tudo isso foi obra de um vampiro, chamado Walter, que vive em uma floresta de trevas eternas, a Eternal Night, e que ela estava sendo mantida como refém em seu castelo. Leon então parte em missão de resgatar a sua noiva, e no caminho ele conhece um misterioso alquimista, Rinaldo Gandalf. E não é o Gandalf de Senhor dos Anéis não. O homem que futuramente se torna o seu mentor e decide ajudá-lo em sua luta. E para isso, Rinaldo oferece a Leon um chicote encantado, um dos itens mais importantes e icônicos da série. Depois de uma longa saga pelo castelo, Leon Belmont encontra Walter. E em sua primeira luta com Walter, Leon descobre que seu chicote não é capaz de derrotá-lo. Ele então resgata sua noiva e leva ela até Rinaldo. Os dois a examinam e descobrem que ela havia sido mordida pelo vampiro. E para salvá-la, Leon deve derrotar Walter o quanto antes. Leon então fica desesperado, porque até então ele não sabia como derrotar um vampiro, já que seu chicote não funcionou da batalha anterior. Rinaldo então explica a Leon que o encantamento do chicote não havia sido completado. Parada chata. E mano, que momento filha da puta, velho. Por que esse cara não falou antes, mano? Se ele tivesse falado isso lá no começo, quando ele deu o chicote pra Leon, cara, isso tinha acabado já de uma vez por todas. Cara, era só ele ter falado pro Leon que alguém precisaria se sacrificar pelo chicote, mano. Era simples, tinha resolvido lá no começo, mano. Que cara arrombado, velho. Of course not. Depois da explicação ridícula de Rinaldo, a noiva de Leon decide se sacrificar e pede que ele prometa que ninguém mais passe pelo sofrimento que ela passou. Com muito sofrimento, Leon sacrifica sua amada e a alma dela se funde ao chicote, transformando ele no Vampire Killer, traduzindo, matador de vampiros. Mas como eu gosto de chamar, matador de talarico. Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra. Com o chicote agora completo e sedento de vingança, Leon então parte para sua luta final e derrota Walter. Só que no momento da morte de Walter, Leon descobre que tudo isso havia sido tramado por seu amigo Matias.
A morte então aparece para pegar a alma do vampiro e oferece a Matias. Matias então conta a Leon que queria se vingar de Deus pela morte de sua esposa e convida Leon a se juntar a ele. Leon então não abre mão da promessa feita para sua noiva. Matias então foge e pede que a própria morte enfrente Leon. Leon então vence a batalha, mas a morte diz que não pode ser eliminada e que irá reviver enquanto Matias estiver vivo. Nesse meio tempo, o Walter acaba fugindo e assume um novo nome, Drácula, o Senhor dos Vampiros. Quanto a Leon, manda um recado para Matias, dizendo que sua família nunca descansará enquanto a missão não estiver terminada. Não sendo o primeiro a ser lançado, esse título foi o quarto mais vendido de toda a franquia, vendendo cerca de 940 mil cópias. E galera, se vocês estão gostando desse conteúdo, não esquece de deixar aquele like porque isso me ajuda demais. E a partir daqui vocês vão perceber que todos os jogos seguem o mesmo padrão. Então bora lá! O próximo jogo da ordem cronológica é Castlevania Legends. Lançado em 1997 para Game Boy, o game se passa em 1450. Muitos anos se passam desde a última história e finalmente Drácula conseguiu reunir forças para sair de seu esconderijo. As trevas tomam conta da Transilvânia na Romênia. Drácula acredita que a família Belmont havia sido extinta depois de todos esses anos. Mas o que ele não contava é que ainda existia uma descendente de Leon Belmont, que ainda estava viva, Sonia Belmont. E mais, ela ainda tinha relacionamento com o Alucard, um filho de Drácula que tramava a morte do próprio pai, por não concordar com o reinado de terror imposto por ele. Sonia então consegue derrotar Drácula, mas ele jura sempre retornar quando houver mal no mundo. Mas ela responde que a família Belmont sempre estará ali para derrotá-lo. No final do jogo, Sonia dá à luz a Trevor, que acaba se tornando o herói de uma outra história. Castlevania 3 Dracula Cruise. Lançado em 1989 para NES, o game se passa em 1476. Depois de 26 anos, desde a última tentativa, Drácula é ressuscitado pelos seus seguidores. E então começa a espalhar seu domínio pela Europa, com seu exército de monstros. A igreja ainda tenta enviar um exército de guerreiros na tentativa desesperada de derrotar Drácula, mas sem sucesso. Sendo assim, o clero fica sem opções e decide convocar a família Belmont. A família Belmont havia sido banida da cidade por conta dos seus poderes sobre-humanos. Trevor é quem assume essa tarefa, e ao decorrer de sua jornada, ele encontra outros 3 personagens, que podem se unir a ele. O pirata Grand Dynasty, a sacerdotisa Sofia e ainda Alucard, o filho de Drácula. Juntos, eles enfrentam Drácula e derrotam ele mais uma vez. Com a vitória sobre o mal, Trevor garante que a família Belmont seja mais uma vez respeitada pela Europa, possibilitando assim que a Romênia seja mais uma vez o lar de sua família. Sofia então se casa com Trevor. Já Alucard, sofrendo por ter que enfrentar seu pai, cai em hibernação autoinduzida de 300 anos. Castlevania Curse of Darkness. Lançado em 2005 para PlayStation 2 e Xbox, o game se passa em 1479. Drácula ainda está morto, mas a sua maldição ainda continua viva, espalhando pragas e doenças por toda a Europa. Essa trama foca em um jovem chamado Hector, que fazia parte dos seguidores de Drácula, mas que havia desistido por se sentir cada vez mais incomodado com os métodos cruéis e violentos do vampiro. Só que um ex-companheiro, Isaac, não aceita essa deserção e, como vingança, acusa a mulher de Hector de bruxaria, que acaba sendo perseguida e queimada viva. Com raiva, Hector acaba partindo em missão para se vingar de Isaac. No fim, ele percebe que sua sede de vingança era fruto da maldição de Drácula e que tudo não passava de uma armadilha. A morte de Isaac então acaba despertando o vampiro, mas Hector acaba derrotando ele por estar ainda muito fraco. Castlevania The Adventures. Lançado em 1989 para Game Boy, o game se passa em 1576. 100 anos se passam desde a última aparição de Drácula, e ele então ressurge e retorna com seus planos diabólicos. Nesta época, o descendente da família Belmont se chama Christopher. Ele então parte em busca do vampiro e invade seu castelo, e trava uma batalha feroz contra Drácula.
Drácula então percebe que não teria chance nenhuma contra o poderoso Belmont. Ele então foge e promete que retornará para ter a sua vingança. Ele então passa alguns anos recuperando seu poder para então assim tentar enfrentar novamente o poderoso Christopher. Galera, para não ficar muito extenso esse vídeo, eu vou encerrar ele aqui. Mas calma, que ainda não acabou. Então deixa o like aí, se inscreve no canal e ativa o sino de notificação. Isso é muito importante para não perder a continuação. E eu vou ficando por aqui, até a próxima, fui!